palavra de Josafá, mas vindo aqui, pastor, Deus mudou. E eu falei, não, vamos embora. Então vamos, em nome de Jesus. Porque importa a gente fazer a vontade de Deus. De quem, Danilo? A vontade de Deus, né? O pastor, ele até brinca, né? O Ailson gosta de tempo. Na verdade, eu não gosto de tempo, né? Eu acho que a palavra de Deus, ela tem que ter mais tempo. Essa é a minha opinião. Para a glória de Deus. Vamos lá, olha só o que diz a palavra de Deus. Vou ler aqui para os irmãos. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. Nós vamos até o 3. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ali Jezabel está ameaçando o Elias de morte. E o versículo 3: o que vendo ele, se levantou, e para escapar com a vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Pode sentar no seu lugar nessa noite. E essa é uma palavra tão maravilhosa que fala comigo e com você nessa manhã. Porque está falando de quem, irmão Ailson? De Elias, um dos maiores profetas que pisou nessa terra, né, pastor Jair? Um dos maiores, né? Para você entender o contexto, você tem que voltar um pouquinho alguns capítulos. Você entendeu um pouquinho o que é Elias, né, pastor? Porque a gente tem que explicar, senão não tem clareza, senão não tem entendimento. Se você voltar nos versículos, você vai ver que Elias ele vai falar para o rei Acabe, né? O rei Acabe, um rei idólatra, que não servia a Deus. O Elias ele vai falar para o rei Acabe: ó rei Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Preste atenção que ele não falou, né? Segundo a vontade de Deus, não foi segundo a vontade do Senhor, mas ele falou, segundo a minha palavra. Porque, irmão Ailson, Elias era um servo de Deus. Tem servo de Deus aqui nesse lugar? Glória a Deus. Vou perguntar de novo, hein? Tem servo de Deus aqui nesse lugar? Tem serva de Deus aqui nesse lugar? Então o que o Senhor está falando? Eu vou honrar a tua palavra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, pastor, nessa manhã, pastor Jair. Servo meu, serva minha, profetiza, porque eu vou honrar aquilo que você falar. Cadê os servos de Deus aí para dar um glória aí? Então o Senhor está falando nessa noite, você vai falar igual Elias, você é servo de Deus, na sua família o Senhor está falando, profetiza nessa família aí. Está um caos, irmão Ailson, está sem vida, irmão Ailson, não tem jeito. O Senhor está falando, profetiza no meio dessa tua família aí, porque eu vou honrar você. Glória a Deus. Aí a gente dá um pulo, pastor, já um pouquinho mais lá para frente. Está Elias no Monte Carmelo, contra os 450 profetas de... A igreja conhece, né, pastor? Contra os 450 profetas de... Baal. Então ele faz um desafio, pastor Jair. E falou, Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E os 450 profetas de Baal, eles estavam lá servindo o Deus deles, que era o Deus Baal, né? Estou correndo para chegar aqui. E vai dizer a palavra de Deus, que você conhece, que os 450 profetas de Baal, eles clamam o dia inteiro, eles oram, eles se autoflagelam, e Baal não respondeu de maneira nenhuma. Aí vai dizer que o Elias vai falar assim, agora é a minha vez. E o Elias, ele fez uma oração longa, Danilo, né? Se a gente cronometrar, a oração de Elias é aproximadamente 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Mas diz a palavra, pastor, que quando Elias orou, Deus respondeu com fogo. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite.
Você está nessa manhã. Estou confundindo com a noite. Nessa manhã, Deus está falando com alguém. Hora que eu vou responder você. E quando Elias orou, pastor, o fogo desceu, consumiu toda aquela oferta. Depois a gente não tem para falar sobre essa oferta. E aquele fogo acabou os 450 profetas de Baal. E depois, mais para frente, mais 400 de Acera. Um total de 950. Sabe o que Deus está falando? Fala o que, irmão Ailson? Diga aí, o que, Ailson? Sabe o que Deus está falando? Hora que eu vou honrar você. Pode levantar essa mãozona que o Senhor está falando nessa manhã. Ora, meu servo, ora, minha serva, porque é na frente deles que eu vou honrar você. O Espírito Santo está falando, pastor, tem gente se levantando contra você, tem gente se afrontando, te afrontando. O Senhor está falando, vai orando que o fogo vai. Oh, glória a Deus. Pulando um pouquinho mais para frente, para fechar, né? 3 anos e meio sem chover. Os irmãos lembram que o irmão Elias orou para não chover? Mas depois não chover. E vai dizer que o Elias ele sobe no monte e ele vai orar. Aí ele vai orar para que chova. E tinha um moço que acompanhava ele. E vai dizer que ele falou assim: ó, você está vendo alguma coisa? Aí o moço de Elias vai olhar assim e falou: ó, não estou vendo nada. Aí o Elias voltou a orar pela segunda vez. Ele orou e perguntou para o moço dele: está acontecendo alguma coisa? Aí o moço vai olhar assim, ó: está acontecendo nada. E pela 4ª vez? E pela 5ª vez? E pela 6ª vez? Quando Elias chegou na 7ª oração, e aqui eu vou dar um corte, pastor. Campanha. Você veio buscar uma resposta de Deus nessa manhã? Sabe o que o Senhor está falando? Campanha. 7 orações, pastor. Deus poderia ter feito na primeira. Diga para essa pessoa aí, campanha. Não estou aí do lado, você toca na orelha. Fala para ela, campanha. Quem é sabe? Deus veio trazer irmão Ailson. Irmão Ailson não é nem acostumado a vir de manhã, mas Deus despertou o irmão Ailson e falou: vai lá, para dizer para você, faça uma campanha. Quando Elias orou na 7ª vez, pastor, ele vai falar lá para o moço, né? Tá vendo alguma coisa? Aí sabe o que o moço falou? Falou assim, ó: eu vejo uma pequena nuvem. Né? Tá vendo alguma coisa? Aí sabe o que o moço falou? Falou assim, ó: eu vejo uma pequena nuvem. Tamanho da mão de um homem. Mas esse é o Final. que a tua. Vamos de novo. Eu vejo uma Pequena nuvem. de que tamanho? Tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal Esse é o sinal. que a tua chuva vai descer. Vai chover. Levanta essa mãozona e diga: vai chover. E abre as comportas Do céu. e faz Chover. chover. Oh, glória. Faz chover. Abre as Porta do céu. Uma voz de Jesus, vocês estão bem afinados. Na 7ª oração, o moço de Elias falou assim, ó: ô Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O Elias falou: então avisa o rei Acabe que está vindo chuva aí. E o Espírito Santo está falando: está vindo chuva de bênção na sua vida. Está vindo chuva de bênção na sua saúde. Essa é para levantar as suas mãos nessa noite. Apesar da palavra, está vindo chuva de bênção na sua vida financeira também nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, então está o Elias. É um panorâmica, pastor, rápido do Elias. Eu tenho só 5 minutos.
Até nós chegamos aqui no capítulo 19, aonde se levanta, né, uma rainha Jezabel. A saber, pastor, de tudo isso, o que ela fez? Ela falou: Elias, você matou meus profetas. Ô Elias, você está me desafiando. Ô Elias, eu juro pelos meus deuses, está no capítulo versículo 2, que amanhã eu vou fazer o mesmo que você fez com os meus profetas. Então a Jezabel, ela ameaçou o Elias. Falou: não, Elias, não vai ficar desse jeito. Amanhã eu vou fazer da mesma maneira que você fez com os meus profetas. Irmãos, coisa triste é você ser ameaçado, sim ou não? Coisa triste é você ser confrontado, pastor. Coisa triste é você ser ameaçado pelo outro ser confrontado. Aqui a gente vê a Jezabel ameaçando o Elias. Mas Deus trabalha diferente, irmãos. Deus trabalha com promessas. Diga promessas. Deus trabalha com promessas, pastor Jair. O choro dura uma noite, mas a alegria pelo amanhecer vem pela manhã. Uma promessa, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Uma promessa. Agindo Deus, Quem impedirá? se não conhece, né? Agindo Deus, Quem impedirá? ou seja, Deus trabalha com promessas. E eu não sei quem está te ameaçando, meu irmão, nessa manhã. Eu não sei que tipo de ameaça você está sofrendo, mas o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite, que no lugar da ameaça, Deus vai substituir por uma promessa. Aonde tem uma ameaça, levante essa mãozona nessa manhã, o Espírito Santo está falando. Aonde tem uma ameaça do inimigo, o Senhor está falando: vou eu substituir por uma promessa dos céus. Só de você ter vindo aqui nessa manhã, o Senhor está falando: toda ameaça do inimigo vai cair por terra, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Momento de dificuldade, né? Aqui eu vou correr em nome de Jesus. E eu aprendo, pastor Jair, com Elias, o que a gente não pode fazer no momento de dificuldade. Sabe o que a gente não pode fazer, irmãos? Tá aí, ó, olha aí, ó, no versículo 3. Olha no 3, tá no 3, né, Valquíria? Obrigado, meu Valquíria. Olha só o que a gente não pode fazer no momento de dificuldade. Por isso eu amo a palavra de Deus, pastor, que a gente aprende com a palavra. E vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo ou o seu moço, dependendo da sua versão. Então, quando Elias ele recebeu aquela ameaça, irmãos, ele fugiu e deixou ali o servo, que era uma espécie de companheiro dele. Era alguém que sempre estava com ele. Então, o que eu aprendo aqui, ó, com Elias? O que a gente não pode fazer, pastor Jair, no momento de dificuldade? Se afastar das pessoas. Não se afaste das pessoas. O pastor Jair falou aqui no início aqui algo de comunhão, né, de junção, de união, que eu sou super favorável à união, né? Então, o que eu aprendo com Elias? Não vai fazer igual Elias. Não se afaste das pessoas. Você tem parceiro de oração? Quem tem aí? Deixa eu ver. Eu entendo que no momento, né, nos dias que a gente vive hoje, pastor, ó, o pastor já falou que a irmã Cida, né, parceira de oração, né? Eu tenho alguns. E eu entendo que nesse momento que nós vivemos hoje é tão difícil a gente confiar nas pessoas. Sim ou não? Sim ou não? É tão difícil a gente confiar nas pessoas. Às vezes a gente confia, é decepcionado, é traído. Eu entendo isso. Mas a gente tem que ter o nosso parceiro de orar. É o seu esposo, é a sua esposa, é seu filho, é a sua amiga, é a sua mãe, é seu pai, é seu avô, é sua avó. Mas não faça igual Elias. Não se distancie de pessoas. Eu não estou espiritualizando a palavra onde não tem ali. Ali o Elias, ele deixou, foi o servo dele, não foi o anjo.
Então diga assim: eu preciso ter parceiros de oração. E aqui na igreja, dá uma olhada aqui, ó, quantos parceiros de oração você tem, ó. Olha pro seu lado aí, ó. Vira esse pescoço para trás, para frente, pro lado. E dá um sorriso aos irmãos, dando um sorriso aí, ó. Olha o tanto de parceiro de oração que você tem, irmão. Então, vale até uma salva de palmas aí para Jesus aí, ó. O que mais que eu não posso fazer? Coloca no quadro, Valquíria, em nome de Jesus. Olha só o que aconteceu. Elias, ele se afastou. Então o Senhor está falando, não se afaste de pessoas. Não é anjo, pessoas. Ele, porém, foi ao caminho do deserto de um dia e foi sentar-se de um ímpios e pediu para si o quê? O que ele pediu, igreja? A morte. E disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Duas coisas eu vejo aqui com Elias que a gente não pode fazer, irmãos em tempos de dificuldade. Duas coisas eu vejo aqui com Elias que a gente não pode fazer, irmãos em tempos de dificuldade. O Elias, ele fugiu dos problemas. Quando ele foi ameaçado, pastor, ele fugiu dos problema. E pode dar um puxão de orelha de manhã também? Pode, né? Um puxãozinho de orelha de leve? Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Não? Palavra de Deus. O Espírito Santo está falando comigo e com você nessa manhã. Não fuja dos problemas. Problemas existem, problemas acontecem, problemas na maioria das vezes não está na nossa nem área de gerenciamento. Mas o Espírito Santo está falando: não fuja dos problemas, que eu vou dar sabedoria para você resolver todos os problemas. Aí tem um problema, pastor. Tem gente que foge do problema. Ou tem gente que finge que não está vendo o problema. O Espírito Santo nessa manhã vai dar clareza para você. Você não vai fugir de problema nenhum. Você não vai fingir que não está vendo esse problema, porque o Espírito Santo está falando: marca esse dia, eu vou te ajudar a resolver esse problema. Quem mais que eu aprendo ali, Danilo? Está no versículo 3. Coloca o 3 para mim, Valdir, por favor. Olha só o que ele fala lá no 4. E ele vai falar lá no finalzinho, né? Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Então ele vai falar: ó Senhor, eu não quero mais viver, pode tirar minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Sabe o que a gente não pode fazer, irmãos, nos momentos de dificuldade? A gente não pode se comparar a ninguém. Dói um pouquinho o que o irmão Ailson está falando? A dor que o irmão Ailson está sentindo é uma. A dor que o pastor sente é outra. Mas o que a gente não pode fazer é se comparar a ninguém. Está ali no texto. Olha lá o que Elias está falando. Eu não sou melhor que os meus. Ele se comparou. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, jovem, você está se comparando muito aos outros. Nenhum glória a Deus. Tivesse meu esposo aqui, estava escrito assim, ó. Aí eu pulo essa parte que ninguém dá glória a Deus. O Senhor está falando: não se compare a ninguém. Porque o que Deus tem para o irmão Ailson é para o irmão Ailson. Aleluia. O que Deus tem para o Danilo, eu gosto de sinal que é o do meu irmão. O que Deus tem para Danilo é para o Danilo. O que Deus tem para o meu pai é para o meu. E o Espírito Santo está falando: o que eu tenho para você é para você. O que eu tenho para você é para você. O que eu tenho para o outro é para o outro. Não se compare a ninguém. E o Espírito Santo está falando nessa manhã: Deus não erra de endereço, meu irmão. É ou não é, Jaqueline? Deus sabe onde você mora. Diz aí para essa pessoa aí, ó: Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você é. Deus. E o Espírito Santo está falando: o que eu tenho para você é para você. Vamos lá, Senhor Jesus. Vamos nos comparar a ninguém.
Mas os irmãos vão querer que o Maurício venha de manhã, viu, pastor? Ele é isso, Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Como Deus tratou Elias? Coloca no 5, Valquíria, em nome de Jesus. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta. E como que Deus tratou Elias, irmão? Tá lá, Elias fugiu, pastor. Deus mandou um anjo. Quem conhece Moisés sabe que Moisés tem essa graça, hein? Glória a Deus. Deus mandou um Anjo. Irmãos, Deus vai mandar um. Você vai fazer aquele negócio amanhã, sabe o que Deus está falando? Eu vou mandar na sua frente um. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus. Lá na sua casa, sabe o que Deus está falando? Eu vou mandar um. Eu creio, Deus. Eu creio. Você vai pegar aquele diagnóstico amanhã, sabe o que Deus está falando? Eu vou mandar um. Glória a Deus. E o Espírito Santo está falando nessa situação que só você está sabendo. O Senhor está falando: eu vou mandar um anjo na sua. Deus falou um anjo, fez o que ali, ô Danilo? E falou ali, né? E uma botija de água, né? Mandou pão e água. E o que Elias fez? Bebeu, comeu e tornou a dormir. Que o anjo, qual que era o sinal de Deus para Elias? Deus estava restaurando o apetite de Elias. Você quer saber quando uma pessoa está doente? É quando ela deixa de comer. É o primeiro sinal, ou um dos primeiros sinais, né? Eu não sou da área de medicina, minha área é da educação, mas um dos primeiros sinais quando a pessoa está fraca, ela deixa de, ela perde o apetite. E como que a gente traduz, pastor? Tira da letra, da palavra, para a gente, para o nosso mundo. Como que a gente espiritualiza essa palavra? Que é pelo Espírito Santo. Tem muita gente aqui nessa noite que já perdeu o apetite das coisas de Deus. Tem muita gente nessa manhã que já perdeu o apetite das coisas celestiais. Mas você veio ouvir uma boa notícia nessa manhã? Deixa eu ver. Quem veio ouvir uma boa notícia nessa manhã? Deus está restaurando o seu apetite nessa manhã. Deus está restaurando o seu apetite nessa manhã. De congregar, de fazer parte do reino de Deus. Deus está restaurando o seu apetite do louvor. E aqui eu não posso deixar de fora, né? Deus está restaurando o seu apetite da palavra de Deus. Mas ali o Elias, olha só o que aconteceu com Elias, né? Deus restaurou o apetite de Elias. Aí vai no 7. E o anjo do Senhor, no 6, Valquíria, 6, obrigado, 6. Elias, ele comeu, bebeu e voltou o quê, pastor? Voltou a dormir. Aí no versículo de número 7, 7, Valquíria, o anjo do Senhor foi pela segunda vez. Que vez, igreja? Pela segunda vez. E o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito será o teu. E o Espírito Santo está falando com alguém nessa manhã. Ó, se levanta. Ninguém dá glória a Deus. Mas... Oh, glória a Deus. O Senhor está falando aí espiritualmente. Ó, meu servo e minha serva, se levanta, porque o seu caminho ainda é muito longo. O Espírito Santo está falando, ainda não acabou. Pela segunda vez, pastor Jair, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo tanta coisa. Primeira vez, comeu, bebeu, dormiu. Foi pela segunda vez. O Espírito Santo, segunda vez, pastor Jair, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo tanta coisa. Primeira vez, comeu, bebeu, dormiu. Foi pela segunda vez. O Espírito Santo está dando um sinal claro, dizendo o que, irmão Ailson? Eu não desisto de você. O Espírito Santo está falando, é com você mesmo. Aponta esse dedo aí para essa pessoa aí, ó, com carinho, com calma, e diz: Deus não desiste de você. Aleluia. Foi pela segunda vez, pastor, conheço o sinal. Eu não desisto de você. Aleluia, glória a Deus.
recebendo essa palavra. Termina logo, meu Senhor. Essa palavra está falando com alguém nessa noite? Nessa manhã, aliás. Coloca para mim, Valquíria, no versículo número 9. Olha só Elias ali, ó. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe veio e disse: que fazes aqui, Elias? Então Elias, ele entra, pastor, numa caverna. Aí no próximo versículo, olha só, a lamentação de Elias. Então a gente não tem, pastor, que lamentar. A gente tem que glorificar a Deus. A gente não tem que murmurar. Quem sabe o que é murmurar? Deixa eu ver, murmurar. Murmurar, irmãos, não é fazer um quadro, um diagnóstico da sua vida. Mas você, quando murmura, você está atribuindo a Deus um problema que está acontecendo com você. E Deus está falando nessa noite: para de murmurar, começa a agradecer. A gente tende muito, pastor, a reclamar das coisas que Deus tira da nossa vida. Irmãos, vamos começar a agradecer aquilo que Deus está mantendo na nossa vida, aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Olha para a sua mão aí, ó, para essa mãozona, igual eu falo aí, ó. O Espírito Santo está falando: começa a agradecer a tudo aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ele vai murmurar, olha só o que ele vai dizer, para eu terminar: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e só eu fiquei. É isso assim, igreja? É isso escrito, né? Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. Então Elias está falando ali, pastor: Deus, mataram todo mundo se corrompeu, só eu fiquei, só tem eu. Sabe qual foi a resposta de Deus para Elias? Está no versículo 18. Coloca o 18, Valquíria, em nome de Jesus. Olha a resposta de Deus para Elias. Também, né? Não vou ler o anterior não, mas vou ler isso aqui, tá bom. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então a gente tem, pastor, e todos os irmãos que estão aqui, a gente tem no versículo 9 e 10, o Elias falando: só tem eu, só fiquei eu. Resposta de Deus para Elias: ô Elias, você está enganado. Ô Elias, você está errado. Ô Elias, não tem só você não. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Oh, glória a Deus, aleluia. Tá lá Elias, pastor Jair. Só eu estou buscando, só eu estou orando. Pode dar um puxão de orelha, meu? Não sei se pode, não é? Não posso dar. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Tem só você que está orando, não. Tem só você que está buscando, não. Tem só você que está consagrando, não. Olha na palavra: tem mais 7.000. Cadê o povo de Deus aqui que está buscando a Deus? Estou falando de fortaleza, não, irmãos. Às vezes você está falando: eu sou tão fraquinho, mas eu não deixo de fazer minha oração de manhã. Irmão, eu sou tão fraquinho, mas no meu trabalho eu estou buscando a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu sou tão fraquinho, mas na semana eu estou vindo no culto. Eu venho final de semana. Sabe o que o Senhor está falando? É nessa tua fraqueza que vai se aperfeiçoar o poder de Deus. Uma coisa que eu tenho para mim, irmãos: eu não me acho super crente, não. Eu sei que nesse lugar tem mulher de Deus. Aleluia. Vou perguntar de novo, mas quando eu não falei, né? Eu não sou super crente, não, mas nesse lugar tem mulher de Deus. Tem homem de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus.